O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E de antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Querido diácono, padres, concelebrantes, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, e também aqueles que nos acompanham nessa transmissão dessa Santa Missa, nesse domingo, esse 11º domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje, a liturgia, nos fala de que a messe é grande, porém os operários são poucos, mas, embora sejam poucos, devem ser consistentes, devem ser aqueles que levam adiante a missão do próprio Jesus. Jesus hoje convida 12 e os envia em missão. Esses 12 são aqueles que representam também as 12 tribos de Israel. Agora, não mais as 12 tribos, porque são enviados e são tidos como missão por causa do sangue de Jacó, né? Não é pelo sangue que eles são enviados, são os 12 que Jesus escolhe, porque agora é o novo Israel. O novo Israel é o próprio Jesus, e nós somos esse Israel de Jesus. Ele envia esses 12 para pregar, para levar a boa nova a tantas pessoas que necessitam. São poucos, sim, na verdade, mas são o suficiente para levar esta palavra e essa palavra chegar até nós. Vejam vocês como que o milagre de Jesus acontece ainda hoje. E se nós estamos recebendo essa palavra hoje, é porque Jesus fez frutificar através da vida desses 12 a graça santificadora que chegou até cada um de nós. E pelo batismo, nós fazemos parte desse novo Israel, dessa nova tribo do Senhor. E nós temos que tomar posse dessa graça na nossa vida. Nós também agora somos eleitos do Senhor para levar adiante aquilo que Ele mesmo falou, aquilo que Ele mesmo fez: cuidar, sarar, perdoar,
Então o Senhor dá para nós a graça de vivermos isso na nossa vida. E quando nós somos poucos, nós fazemos como um fermento na massa. Um pouquinho ali é capaz de levedar tudo. Somos como aquela semente pequena de mostarda, que é capaz de crescer e frutificar, de expandir os seus galhos, os seus troncos, para que os animais, para que os pássaros possam vir também ali buscar apoio, abrigo. Então vejam vocês que nós temos hoje uma grande missão, no mundo que hoje prega tantas coisas diferentes, né? A igreja hoje vive um momento de tanta perseguição. A gente fala uma coisa aqui no púlpito, aqui na igreja, essa palavra às vezes é distorcida, essa palavra às vezes é questionada, e tantas coisas que nós acompanhamos por esses dias, por esses tempos aí, tantas perseguições, mas nós não podemos deixar de levar, de cumprir a nossa missão. Somos poucos sim, e seremos muito poucos mais ainda, porque é como que se fosse um tempo de purificação. Uma vez perguntaram para um cardeal, eu não sei, cada um fala que é o nome de um cardeal, né? Eu não vou falar o nome para não errar, mas perguntaram assim, falaram assim para ele: o que o senhor acha que a igreja está perdendo tantos fiéis? Aí ele disse assim: eu não me preocupo com essa perda, porque a igreja não está perdendo os fiéis, está perdendo os infiéis. Porque só sai da igreja quem é infiel. Aquele que é fiel continua, porque a igreja não é de homens, é constituída sim de nós, mas a igreja é de Deus. Foi Deus que quis a sua igreja, foi Jesus que lançou as bases dessa igreja, o fundamento dessa igreja. Por isso que nós temos que ser fiéis, perseverar na nossa fé. Podem falar um monte de coisa, podem criticar, mas se você é fiel, se você acredita de fato no poder de Deus que subsiste dentro da igreja, você vai continuar sendo fiel. Tempos difíceis nós sempre tivemos, e só permanece aquele que fez um encontro pessoal com Jesus. Esses apóstolos que ali estavam, né, que foram citados ali, e sempre é citado Simão Pedro como o primeiro, como a primícia, né, como aquele que está à frente, e citado também Judas Iscariotes como o último, filho da perdição. Foram pessoas que fizeram essa experiência de Jesus. E a experiência não significa só estar perto de Jesus. Por isso, para nós, não basta a gente só vir à missa. Vir à missa é uma das dimensões da nossa fé. É muito importante a gente vir à missa. É fundamental para um cristão participar da missa, principalmente nas missas de preceito, mas isso não basta. Judas também participava com Jesus, Judas também estava com Jesus, mas ele não foi capaz de fazer essa experiência do amor de Jesus na sua vida, não porque Jesus não quisesse, mas porque talvez ele fechou o coração para isso. Então nós também, não basta a gente vir à missa, nós temos que primeiro de tudo e antes de tudo fazer a experiência desse amor de Deus dentro de nós. Porque mesmo que venham ventos contrários, mesmo que venham dificuldades, tempestades na nossa vida, se nós temos uma vivência de fé, nós perseveramos. Nós somos como aquela árvore que de fato se inverte, mas não quebra. Às vezes vem uma crise, e a crise todos nós estamos acostumados, e todos nós vamos passar, porque a crise vem na nossa vida, e é comum para nós, às vezes a gente passar por um momento de crise, né? Às vezes uma crise no casamento, a crise familiar, a crise às vezes profissional, crises acontecem conosco, mas a crise significa acrisolar, às vezes purificar, nos purifica, e aí a gente consegue ser mais forte depois dessa crise. O que a gente não pode perder é a nossa fé. O que a gente não pode perder é a constância da palavra de Deus na nossa vida. A segunda leitura hoje de Romanos vai falar justamente disso, para cada um de nós. Vai falar assim, que
quando éramos pecadores, Jesus morreu por nós. E muito mais ainda agora, somos justificados pelo sangue de Cristo e seremos salvos da ira por Ele. Por isso que a gente tem que se apegar às coisas que Ele deixou para nós. Por exemplo, o pecado, ele é comum na nossa vida. Todos nós sabemos que nós vamos pecar, devemos lutar contra o pecado, sim, mas somos falhos. Às vezes a gente promete, a gente faz bons propósitos, e passa um tempo, a gente olha para trás e a gente está de novo na vida de pecado. E você vai fazer o quê? Desanimar? Não, levanta, vamos em frente, tem jeito, tem solução. Lá em Betânia, né, o Padre Léo dizia isso para nós, nunca desistir daquele filho. Se ele desiste de lutar, aí é um problema, mas nós não podemos desistir dele. E temos que incentivá-lo para que ele não desista de lutar. Assim também acontece conosco. Se você vai confessar e você confessou um pecado, depois de um tempo você vai de novo, você confessa esse novo pecado, o mesmo pecado que você fez, não tem problema. Desde que você não seja medíocre, desde que você não pare de lutar. Porque às vezes o nosso pecado é um vício. Quantos de nós aqui temos muitos vícios? Às vezes a gente acha que o vício é só da droga, mas não é não. O vício da pornografia, o vício da gula, o vício de falar mal do outro, né, da fofoca, da inveja, o vício que às vezes a gente está encranhado dentro de nós e que nos faz sempre voltar à mesma coisa. Mas nós precisamos lutar. Nós precisamos dizer, não, eu sou maior do que isso. Sou maior não porque eu tenho forças, porque às vezes nós somos fracos. E nós constatamos isso lá dentro em Betânia. Muitos dos nossos filhos querem sair da droga, mas são fracos. Fracos porque o vício às vezes é maior. Por isso a gente precisa pedir ajuda. Por isso a gente estende a mão, por isso a comunidade Betânia hoje é uma mão estendida para ajudar aqueles que não conseguem sair. Para quem consegue sair, não precisa de Betânia, não precisa ir lá. Mas para quem não consegue, para quem é aquele que precisa, nós estamos lá para ajudar. E assim também, você que tem um pecado, você precisa saber que é preciso você mudar de vida, transformar a sua vida. E nós precisamos dizer que nós todos somos consagrados a Deus. Quem aqui se sente um consagrado de Deus, levanta a mão. De verdade, você se sente que você foi consagrado a Deus? No batismo você foi consagrado? Pergunta para a pessoa que está aí do seu lado, fala assim, você foi consagrado a Deus? Você se sente consagrado a Deus? Então eu vou fazer uma pergunta para você e você não precisa me responder. E nem precisa responder para ninguém. O seu celular é consagrado a Deus? As coisas que você olha no seu celular são consagradas? Você não tem medo de ninguém pegar o seu celular? Porque a gente precisa cuidar. Se a gente diz que a gente é consagrado, toda a nossa vida tem que ser consagrada a Deus. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos. A sua televisão lá dentro da sua casa é consagrada a Deus? Os programas que você assiste com a sua família, que você deixa os seus filhos assistir, são consagrados a Deus? Nós precisamos pensar, porque muitos dos problemas que acontecem lá dentro da nossa casa são problemas que acontecem justamente por quê? Porque não são consagrados a Deus. A gente deixa aquele programa entrar lá dentro, aquela novela. Graças a Deus, hoje tem uma onda, né? uma leva de pessoas que falam assim, eu não assisto novela. Eu não quero mais esse inferno dentro da minha casa. Graças a Deus, nós estamos despertando para isso. E as pessoas já estão percebendo isso, né? Os grandes midiáticos aí já estão percebendo isso. A audiência está caindo, graças a Deus. E tem que cair mais mesmo, tem que ir lá para o fundo. Porque nós precisamos ter programas consagrados a Deus. Nós precisamos consagrar a nossa vida toda a Deus.
para que a gente não possa dar brecha para o inimigo entrar lá. O Padre Léo, numa pregação dele, ele dizia assim: o que adianta a gente colocar grades nas janelas, muros altos, alarmes, câmeras em tudo quanto é lugar, se às vezes a gente deixa o inimigo entrar pela tela do nosso computador, pela tela da nossa televisão? O inimigo está roubando a nossa casa e nós estamos deixando ele roubar. Então a gente parece que está seguro numa casa que está cheio de grades, de coisas, mas não, o inimigo está lá dentro da sua casa, roubando a sua família. Por isso, pai, mãe, tenha cuidado com aquilo que o seu filho vê no computador, com aquilo que ele assiste, com os joguinhos que ele joga. Tenha cuidado, vigie para que o inimigo não entre lá dentro e não roube o seu filho, não roube o seu neto, não roube a sua família. E nós precisamos ter um cuidado tão grande, uma vigilância, eu diria, para que a gente não possa deixar o inimigo entrar lá dentro da nossa casa e fazer festa. Por isso que a nossa vida tem que ser uma vida consagrada a Deus. As nossas palavras têm que ser consagradas. Um cristão que começa a falar bobagem, começa a contar piadas sujas, não é um bom consagrado. A gente tem que temer isso. Se você está num grupo de WhatsApp, ou num grupo de alguma coisa aí que só manda bobagem, tenha coragem de sair desse grupo. Não fique ali não é para você. Tem certas coisas que a gente tem que ser radical na nossa vida. Se a gente não pode deixar o outro ver, a gente tem que tomar cuidado, que também não serve para nós. Nós precisamos estar vigilantes, e a vigilância começa a partir do momento que a gente começa a perceber, porque Deus deu para nós uma coisa que se chama consciência. É na sua consciência, e uma consciência bem formada nos ajuda muito a sair do pecado. E a gente tem que perceber, quando a nossa consciência começa a nos acusar, quando a gente começa a fazer alguma coisa escondido, que a gente não quer que ninguém fique sabendo, ou a gente fica querendo esconder as coisas, olha, toma cuidado. Você não está consagrando a sua vida para Deus. Está na hora de mudar, está na hora de fazer algo diferente, de buscar novas técnicas para que a gente possa sair, gente. Às vezes a gente precisa de técnica para que a gente não continue pecando. Se o seu pecado, por exemplo, é a região da sua pureza, então toma cuidado com o que você vai ver, toma cuidado com o que você vai assistir, porque o pecado também entra pelos olhos, e vai para nós, passa daqui a pouco está no coração, e daqui a pouco está nas nossas mãos, está nos nossos atos. E aquilo que poderia ser um pecado só de pensamento, se tornou um pecado real, de mãos, de atos. Então a gente tem que tomar cuidado. E a palavra de Deus vai nos dizer que é preciso a gente buscar as coisas do alto, sem tirar o pé do chão. Por isso que o Padre Léo nos ensinou tanto naquela última pregação. A gente tem que buscar o carimbo de Deus nas coisas que nós fazemos. A sua vida tem o carimbo de Deus? Você tem mostrado para Deus? Um dia que nós chegarmos lá junto de Deus, eu acredito que todos nós vamos chegar um dia. Talvez a gente vai ficar uns tempos no purgatório, né? Porque também ninguém é santo. Mas se a gente chegar no purgatório já está bom, né? É certeza de céu. Mas o dia que a gente chegar lá diante de Deus, a gente vai ter que mostrar a nossa vida. Lá não vai ter algo que a gente vai querer enganar. Não tem enganação diante de Deus. E aí a gente vai mostrar a nossa vida, se está ali carimbada com o carimbo do céu. E nós precisamos deixar esse carimbo do céu. Outra frase do Padre Léo que ele dizia, que nós precisamos, por onde passarmos, deixarmos rastros de Deus. O bem que nós fazemos. Os apóstolos saíram e foram curar as pessoas, eles tomaram para si as próprias atitudes do próprio Jesus, e é isso que nós precisamos fazer. O mundo que está cheio de coisas ruins, a gente liga a televisão e a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, não é verdade? A gente vê um jogo do Brasil, meu Deus, que coisa triste. A gente vai todo animado para tentar assistir, para tentar querer comemorar, tem jeito, a gente quase nem consegue comemorar, não consegue nem sorrir.
num jogo daquele. A gente tem que aproveitar as oportunidades. O Padre Léo um dia foi jogar futebol. Não era muito de jogar futebol, não é não, Zarete? Não gostava muito, não era muito bom de bola, não. E aí ele foi jogar, e ele estava no time do Padre Zezinho. O Padre Zezinho era o goleiro. Adivinha o que ele fez? Ele pegou a bola, foi lá e fez um gol contra no Padre Zezinho. Porque ele falou assim, meu Deus, já pensou eu fazer um gol no Padre Zezinho? Ele não perdeu a oportunidade, foi lá e fez o gol contra. Mas fez o gol, né? O povo xingou ele até. Mas a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para a gente levar coisa boa para as pessoas. Vocês que vêm a Canção Nova, você tem que chegar lá, você tem que divulgar a Canção Nova. Tem que dizer, meu Deus, você precisa ir na Canção Nova. Você precisa fazer uma experiência de Deus, porque lá é lugar de cura, é lugar de libertação. A gente não tem que chegar lá e falar assim, mas o ônibus foi tão difícil, o ônibus ruim. Meu Deus do céu, ou comida ruim que eu comi, ou não sei o quê. E a gente colocar só as coisas ruins que aconteceram. Não, pode ser que aconteça. Não nos nossos ônibus, né? Não, ali é tudo ônibus bom. Mas talvez aconteça alguma coisa, mas você não pode fixar a sua vida nas coisas ruins que acontecem. O seu dia teve 24 horas. Talvez aconteceu uma coisa de 10 minutos, e você já é capaz de dizer que o seu dia foi uma porcaria. Não, gente, a gente tem que olhar as coisas boas da vida, as coisas boas que Deus nos dá, todos os dias. Deus é exagerado no amor dele para conosco. Olha para o seu lado aí, dá uma olhada. Veja quantas pessoas bonitas que tem aqui, mas não precisa olhar todas, né? Porque nem todas são. Mas veja aí quantas pessoas bonitas que tem aqui. Quanta gente boa. E às vezes a gente fica achando que só tem gente ruim no mundo. Que só tem coisa ruim, não. Tem muita coisa boa. Tem muita bênção na nossa vida e que nós precisamos valorizar essa bênção. Canção Nova, Comunidade Betânia estão aí para mostrar para nós as bênçãos de Deus. As pessoas que vão até lá em Betânia fazer um retiro, nos nossos recantos, que passam por lá e falam assim, meu Deus, que céu isso aqui. Não é porque nós não temos problema, claro que tem bastante problema. Boleto então, tem um monte para pagar. Mas a gente não pode ficar mostrando só as coisas ruins, a gente tem que mostrar as coisas boas. Tem que mostrar que Deus está presente na natureza. Você já parou para pensar quantas coisas boas você pode ver durante o dia? Você acorda, você abre os seus olhos e você tem uma infinidade de coisas que você pode ver, que você pode sentir. Você põe a mão em alguém, você sente se a pessoa está fria, está quente, está morta ou não. Morta não deve ter ninguém. Mas você sente, você pensa, olha como Deus é maravilhoso. Nós pensamos alguma coisa, e essa coisa que nós pensamos, ela se torna palavra na nossa boca, e se torna som, e as pessoas conseguem entender aquilo que nós estamos pensando. Olha que maravilha isso, gente. Nós conseguimos fazer uma comida, e de repente a gente come aquela comida e a gente consegue sentir o gosto. Um gosto bom, às vezes nem tanto, né? Mas a gente consegue sentir esse gosto. A gente está perto de um sol, né? Lá fora, a gente consegue sentir o calor do sol em nós. Sentimos frio. Conseguimos andar. Veja quanta coisa boa na sua vida, meu irmão. E às vezes uma coisinha que acontece ruim, você fica achando que a sua vida não presta, que é só depressão, que é falta de sentido para a vida. Não, acorda, lute pela vida. Deus tem muita coisa para te dar, meu irmão. Deus tem muita coisa para que você possa ser esse canal da graça de Deus para tantas pessoas. Veja o exemplo do Monsenhor Jonas. Quanta coisa boa ele deixou, o Padre Léo. Quantas coisas boas deixaram para nós, para que a gente pudesse perceber que Deus não olha para a nossa finitude, pelas nossas mazelas, pelos nossos defeitos,
Mas Deus aposta em nós, e Ele aposta em você nesta manhã, nesse dia. E Ele sabe que você pode ser portador de boas notícias. O que é evangelho? Evangelho é boa notícia. Se nós devemos propagar o evangelho, nós vamos levar essa boa notícia para alguém. Essa é a nossa missão. Como Jesus deu a missão para os 12 apóstolos, nesse evangelho, Ele também dá uma missão hoje para nós. Nós seremos portadores de boas notícias para os nossos irmãos. Vamos falar isso? Eu quero ser um portador de boas notícias para os meus irmãos. Aplauda o Senhor nesse dia e tome posse disso, meu irmão. Você não precisa ser um consagrado de Betânia. Se quiser ser, melhor ainda. Nós estamos precisando de muitas vocações. Não precisa ser um consagrado da Canção Nova. Se for, ótimo. Mas você tem que ser sim um consagrado na sua casa, lá na onde você está. Consagrar a sua missão, como pai, como mãe, como filho, como avô, avó, que tem que cuidar de alguém. Nós precisamos tomar posse disso e dizer: vale a pena viver, eu quero viver para o Senhor, e eu quero consagrar a minha vida toda para o Senhor. Então todas as minhas coisas, a minha casa, a minha família, será consagrada ao Senhor. E eu quero que essa consagração se torne uma realidade na minha vida, porque eu acredito que Deus vai fazer maravilhas. Como eu falei hoje na minha pregação, a vitória de Deus vai ser vitória na minha vida. A minha vida vai ser uma vida vitoriosa, porque a vitória de Deus vai estar presente todos os dias na minha vida, incomparavelmente maior do que ontem e do que depois. Por isso, eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e você rezar comigo esta palavra de Deus. A palavra de Deus que se torna vida na nossa vida à medida em que nós colocamos-a dentro de nós, colocamos a ela para que a gente possa viver esta palavra. Por isso que nesse dia em que Jesus envia os seus 12 apóstolos, Ele também quer te enviar. Nós que participamos da trilha da cura, seremos enviados para proclamar as bênçãos, as maravilhas de Deus. Você que veio a essa missa hoje, também será enviado para proclamar a graça de Deus, que não olha pelo seu pecado. Jesus morreu ainda para nos salvar, para dar a nós a possibilidade de termos a graça de Deus na nossa vida, mesmo pecadores, fracos, limitados. É assim que Deus nos quer. E eu quero que você repita comigo: Senhor Jesus, eu te entrego hoje toda a minha vida, e te peço, Senhor, que eu seja enviado a um mundo que tem tanta coisa ruim. Eu quero, Senhor, levar a tua boa notícia, a alegria do Evangelho, a tantas pessoas que já perderam o sentido da vida, que estão na depressão, que estão na tristeza. Ajuda-me, Senhor, para que eu seja uma pessoa do bem, que eu tenha caridade nas minhas ações, e acima de tudo, a alegria no meu viver. Toca, Senhor, no coração de tantas pessoas que estão amarguradas, que estão vivendo uma vida de pecado, que estão longe da igreja. E agora, nesse momento, eu queria que você pensasse em pessoas que estão longe, pessoas que precisam receber a graça de Deus, que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. Talvez até mesmo lá dentro da sua casa, da sua família, tem pessoas que não valorizam, que estão às vezes no túmulo da depressão, da falta de sentido.
Hoje nós queremos entregar essas pessoas, para que, como os apóstolos foram e evangelizaram, também essas pessoas sejam tocadas. Pense também nas pessoas que estão doentes. Talvez lá dentro da sua casa tenha alguém que esteja sofrendo tanto. Agora é hora de você pensar e falar: Senhor, toca o coração desta pessoa. Cura, Senhor, restaura, alivia as dores, o cansaço. Às vezes as pessoas estão cansadas de lutar. Hoje nós queremos ser intercessores, pedindo para que Deus possa renovar o coração de cada irmão, de cada irmã. E acima de tudo, que renove o coração, o nosso coração. Porque também às vezes somos cansados, estamos tristes, deprimidos. Às vezes perdemos o brilho na vida, da vocação. E agora eu apresento aqui todos os missionários da comunidade Betânia, os consagrados, para que o Senhor possa tocar no coração de cada um deles, para que possa renovar o ardor missionário, para que possa renovar a alegria do serviço, e que possam dizer: sim, Senhor, eu aceito essa missão, e é com alegria que eu quero servir o Senhor. É com alegria que eu quero fazer com que Betânia se torne vida na vida de tantos irmãos. Às vezes daquele filho que vem decaído, recaído para os nossos recantos. Hoje nós te pedimos, Senhor, renova o coração e a vida de cada irmão. Renova o coração e a vida do seu esposo, da sua esposa que aqui está. Dos seus filhos, Senhor, que hoje se apresentam nesse santuário. Eu te peço, Senhor, renova o coração deles. Ajuda-os, Senhor, para que possam sair daqui mais alegres, mais felizes, para enfrentar as dificuldades. Que as tempestades venham, Senhor, mas que elas não nos derrubem. Que as tempestades possam passar e possa ficar em nós a certeza de que a fé é a única coisa que nos mantém de pé. Como Maria, sua mãe, esteve de pé junto da cruz, nós também queremos permanecer de pé, Senhor, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mas lutando, Senhor. Nós te apresentamos, Senhor, cada um desses irmãos que aqui está. Cura-os e liberta-os, Senhor. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Cante. Deixa Deus sonhar em ti. E repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu tomo posse nesta manhã eu tomo posse desta graça santificadora. Agradeço, Senhor, Agradeço, Senhor, por esse dia, pela alegria do Evangelho na minha vida. do Evangelho na minha vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Segue além. 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 Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao